Olá, eu me chamo Emanuele, sou aluna de Sociologia do Polo de Suzano, São Paulo. Venho através desse vídeo falar sobre a comparação entre a usina hidrelétrica de Belo Monte, no norte do estado do Pará, e a estação de Poá, na cidade de Poá, São Paulo, local onde eu moro. Irei começar apresentando um breve resumo sobre a usina, depois um resumo sobre a estação de Poá e, por fim, a comparação entre as duas construções. A usina hidrelétrica de Belo Monte fica localizado na bacia do rio Xingu, próximo ao município de Altamira, no norte do estado do Pará. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou fortes oposições de ambientalistas brasileiros e internacionais. Em 2008, o CNPq decidiu que Belo Monte seria a única usina hidrelétrica do rio Xingu. O projeto prevê a construção de uma barragem principal no rio Xingu, localizada a 40 quilômetros acima da cidade de Altamira, no sítio Pimental, formando o reservatório do Xingu. A partir deste reservatório, parte da água seria desviada por um canal de derivações de 20 km de comprimento a 200 metros de largura para um reservatório intermediário, localizado aproximadamente 50 km de Altamira, na região cercada pela Volta Grande do Xingu. No dia 13 de janeiro de 2011, o então presidente do IBAMA, Abelardo Baiama, deixou o cargo alegando questões pessoais. Mas outra versão aponta que a pressão do governo para a concessão da licença com afrouxamentos seja o verdadeiro motivo. 13 dias depois, o IBAMA concedeu a licença para o início das obras em Belo Monte e Pimental. Em 1 de junho de 2011, o IBAMA voltou a reafirmar a emissão da concessão ambiental, dada a rejeição de 20 associações e sociedades científicas por meio de uma carta remetida à presidente Dilma, um abaixo-assinado com 500 mil assinaturas, além das assinaladas por ecologistas e indígenas, e principalmente pela Justiça Federal do Pará, ter cassado a licença anterior, embora em seguida o governo tenha derrubado a liminar. Ainda assim, o Ministério Público Federal ressaltou que o consórcio não garantiu o cumprimento das exigências de saneamento e navegabilidade, ou seja, garantia de que não ocorrerão a seca de uma área de rio habitada por 20 mil índios e a eutrofização de alguns trechos do rio Xingu. A estação de Poá é uma estação ferroviária da CPTM, localizada no centro do município de Poá. Com a abertura da estrada de ferro do norte em meados de 1875, foram criados postos de abastecimento entre as estações. Um deles em Poá, então distrito de Mogi das Cruzes. Apenas em 1 de março de 1891 foi construído um prédio e o posto elevado à categoria de estação. Com o crescimento de Poá, a estação ali existente foi ampliada na década de 1920. As obras da atual estação de Poá foram iniciadas em 1985 pela CPTU, assoladas por problemas financeiros. As obras do novo prédio foram concluídas apenas em 1989. Em 1 de junho
de 1994, a estação e as linhas da CBTU foram transferidas à CPTM. Desde então, a estação pertence a esta última. As obras de modernização da estação de Poá foram contratadas apenas em 2011, através do edital de licitação, lançado em 1 de novembro de 2011. O resultado final foi divulgado em 6 de março de 2012, com a vitória do consórcio Pedra Coral, pelo valor de 16 milhões. Após atrasos, a estação reformada foi entregue em 30 de agosto de 2016, ao valor final de 20 milhões, acima do orçamento original. A comparação. A usina de Belo Monte tinha o propósito de levar água potável para a população. Isso demorou muito para acontecer. A construção da usina gerou diversos malefícios para a cidade: inundações e deslocamento de pessoas de suas residências. Já a estação de Poá nasceu com um objetivo bem-sucedido. Os postos de abastecimento foram úteis e utilizáveis. Além disso, anos depois, a estação foi desenvolvida para o transporte de pessoas. Houve pequenos malefícios, atrasos nas licitações de contratos e adiamento do término da construção.